O corpo não esquece. Cérebro, mente e corpo na superação do trauma, do Dr. Bessel van der Kolk. Prefácio. O corpo não esquece. Começa com uma descrição do primeiro dia de trabalho do autor Bessel van der Kolk, enquanto psiquiatra na Clínica de Veteranos de Boston, onde iniciou o estudo e tratamento das consequências do trauma nesse primeiro momento de soldados com experiência de combate em cenários de guerra. Esse dia, em julho de 1978, marcou o início de um trajeto profissional de 36 anos de serviço e descoberta, que é descrito neste livro de 2014 e que desde aí tem suscitado o intenso interesse de profissionais de saúde mental e do público em geral. Nele, o autor apresenta a visão que a sua experiência clínica e científica lhe ofereceu dos fenómenos associados ao trauma psicológico, da biologia subjacente e das estratégias para o seu tratamento. Bessel van der Kolk ilustra estes pontos com descrições angustiantes das histórias de doentes que tratou ao longo dos anos, utilizando uma narrativa em grande medida cronológica da sua vida profissional para nos guiar através dos caminhos que lhes permitiram chegar a essa visão. Sempre que esta está disponível, o autor apresenta e explica também a evidência científica que a suporta, frequentemente com recurso a trabalhos que o próprio desenvolveu e publicou. Falo com grande mestria na capacidade de apelar a uma audiência geral, explicando de forma simples conceitos e hipóteses complexas, e é seguramente também por isso que o livro foi em New York Times best-seller. A tese central do autor, como se torna evidente logo no título do livro, prende-se com a ideia de que o trauma psicológico tem importantes consequências físicas no corpo e nos órgãos internos, para além de consequências estritamente psicológicas e cerebrais, e que, na verdade, estas últimas dependem em grande medida das primeiras. Esta tese é defendida principalmente com descrições de doentes e estudos na área da perturbação de stress pós-traumático, abrangendo as expressões da doença, os seus correlatos biológicos e as estratégias de tratamento. Ao longo do livro, o autor vai fazendo paralelos com outras situações de trauma psicológico, indicando a sua frequência elevada, a diversidade das suas manifestações, os desafios no tratamento e a importância da prevenção. É também neste ponto que se torna mais clara a visão crítica do autor acerca da perspectiva e intervenção, ou falta dela, da sociedade a este nível e das dificuldades que ocorreram na aceitação e implementação generalizada de algumas das suas ideias, nomeadamente no âmbito da psiquiatria. Os anos de 1978 e 2014 de trajeto profissional de um psiquiatra e cientista, descritos neste livro, foram também os anos do meu próprio trajeto até completar a formação enquanto psiquiatra e cientista e iniciar o meu próprio trajeto profissional. Nasci no ano em que Bessel van der Kolk iniciou as suas funções na Clínica de Veteranos de Boston em 1914. Estava a terminar o internato de psiquiatria, já depois de ter desenvolvido uma tese de doutoramento em neurociências dedicada a compreender a relação entre estimulação sensorial visceral e comportamentos alimentares motivados pela recompensa. Apesar da carreira e trabalho de van der Kolk e outros, ainda hoje em que continua a desenvolver investigação nesta área e a trabalhar como psiquiatra, sou frequentemente questionada acerca da relação entre estas duas atividades, sendo evidente que a neurociência e a biologia de sistemas dispõem atualmente de novos métodos e abordagens que, pelo seu grau de detalhe e sofisticação, poderão permitir um melhor conhecimento empírico
destas relações. Livros como O Corpo Não Esquece são por isso fundamentais para melhor informação de quem está à margem deste nicho científico, pelo que é com entusiasmo que o vejo agora publicado para os leitores em Portugal. 7 de setembro de 2020, Lisboa, Portugal, Albino J. Oliveira Maia, diretor da Unidade de Neuropsiquiatria dos Centros Clínico e de Investigação da Fundação Champalimau, professor de Psiquiatria e Neurociências da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Prólogo. Enfrentar o trauma. Para ser confrontado com o trauma não é preciso ser soldado numa zona de conflito ou visitar um campo de refugiados na Síria ou no Congo. O trauma acontece-nos a nós, aos nossos amigos, às nossas famílias e aos nossos vizinhos. Investigações realizadas pelos Centros para o Controlo de Doenças e Prevenção têm mostrado que 1 em cada 5 norte-americanos foi vítima de abusos sexuais em criança, que 1 em cada 4 sofreu maus tratos físicos de um dos pais ao ponto de ficar com marcas no corpo e que 1 em cada 3 casais se envolveu em episódios de violência física. Nos Estados Unidos, 1/4 dos adultos cresceu com familiares alcoólicos e 1 em cada 8 viu a mãe ser agredida ou espancada. Nós, humanos, pertencemos a uma espécie extremamente resiliente. Desde tempos imemoriais, superámos guerras implacáveis, inúmeros desastres, naturais e provocados pelo homem, e episódios pessoais de violência e traição. Mas experiências traumáticas deixam mesmo marcas, seja em grande escala, isto é, nas nossas histórias e culturas, seja no âmbito mais próximo de nós, nas nossas famílias, onde segredos sombrios são transmitidos imperceptivelmente através de gerações. E também deixam marcas no nosso espírito e nas nossas emoções, na capacidade para sentirmos alegria e intimidade, e até nos nossos sistemas biológico e imunitário. O trauma não afeta apenas os que são expostos diretamente a ele, mas também aqueles que os rodeiam. Os soldados que regressam a casa vindos do campo de batalha podem assustar as famílias com os seus acessos de fúria e o seu alheamento emocional. As mulheres casadas com homens que sofrem de transtorno de stress pós-traumático, TSPT, têm tendência para a depressão e os filhos das mães deprimidas correm o risco de crescer inseguros e ansiosos. Ser exposto a episódios de violência familiar em criança dificulta muitas vezes estabelecer relações estáveis e de confiança em adulto. O trauma é, por definição, insuportável e intolerável. A maior parte das vítimas de violação, dos soldados que tiveram em combate e das crianças sexualmente molestadas ficam tão transtornados quando pensam no que lhes aconteceu que tentam expulsar essa experiência da sua cabeça, fazendo conta que nada se passou e seguindo em frente. É preciso uma energia tremenda para continuar a funcionar e ao mesmo tempo carregar a memória do terror e a vergonha de uma fraqueza e vulnerabilidade absolutas. Embora todos queiramos ultrapassar o trauma, a zona cerebral encarregada de assegurar a nossa sobrevivência, localizada bem abaixo da área racional do cérebro, não é especialmente dotada para a negação. Muito tempo depois do fim de uma experiência traumática, ela pode ser reativada a partir do menor sinal de perigo, mobilizar circuitos cerebrais perturbados e provocar uma secreção importante de hormonas de stress, o que precipita emoções desagradáveis, sensações físicas intensas e ações impulsivas e agressivas. Estas reações pós-traumáticas surgem de forma incompreensível e irreprimível. As vítimas de trauma, sentindo-se descontroladas, receiam com frequência terem sido afetadas no mais fundo de si mesmos,
sem probabilidade de cura. Lembro-me de que me senti pela primeira vez atraído pela medicina quando tinha cerca de 14 anos e estava num campo de férias de verão. O meu primo Micael tinha-me mantido acordado a noite inteira a explicar-me as subtilezas do funcionamento dos rins, a maneira como eles segregam os dejetos corporais e depois reabsorvem as substâncias químicas que mantêm o sistema equilibrado. Fascinou-me a sua descrição da forma miraculosa como funciona o corpo humano. Mais tarde, em cada etapa da minha formação médica, estivesse a estudar cirurgia, cardiologia ou pediatria, era evidente para mim que a chave para a cura passava pela compreensão do funcionamento do organismo. Contudo, quando comecei o meu estágio em psiquiatria, impressionou-me o contraste entre a complexidade incrível da mente, as formas de comunicação e ligação entre os seres humanos e o pouco conhecimento que os psiquiatras tinham sobre as origens dos problemas que estavam a tratar. Seria possível um dia saber tanto sobre o cérebro, a mente e o amor como sobre os outros sistemas que compõem o nosso organismo? É evidente que ainda estamos muito longe de atingir esse tipo de compreensão pormenorizada, mas o nascimento de 3 novos ramos da ciência conduziu a uma explosão de conhecimento sobre os efeitos do trauma psicológico, do abuso e do abandono. Essas novas disciplinas são a neurociência, o estudo de como o cérebro trata os processos mentais, a psicopatologia do desenvolvimento, que estuda o impacto de experiências adversas no desenvolvimento da mente e do cérebro, e a neurobiologia interpessoal, o estudo da influência do nosso comportamento nas emoções, na biologia e nas atitudes dos que nos rodeiam. As investigações realizadas nestas novas disciplinas têm revelado que o trauma provoca mudanças fisiológicas reais, entre as quais uma recalibragem do sistema de alarme do cérebro, um aumento da secreção de hormonas do stress e alterações no sistema que infiltra as informações, guardando as que são relevantes e deitando fora as outras. Sabemos agora que o trauma afeta a área cerebral que transmite a sensação física de estar vivo. Estas alterações explicam porque é que as pessoas traumatizadas se tornam hipervigilantes em relação a uma ameaça, em vez de se envolverem nas suas vidas cotidianas de uma forma total e espontânea. Também nos ajudam a perceber porque é que enfrentam repetidamente os mesmos problemas e têm tanta dificuldade em aprender com a experiência. Sabemos agora que os seus comportamentos não são o resultado de falhas morais ou sinais de falha de força de vontade ou de mau caráter, mas são provocados por alterações reais no cérebro. Este grande aumento do nosso conhecimento sobre os processos básicos subjacentes ao trauma também abriu novas possibilidades para reduzir os danos ou até revertê-los completamente. Somos agora capazes de desenvolver métodos e experiências que utilizam a própria plasticidade natural do cérebro para ajudar as vítimas a sentirem-se plenamente vivas no presente e a seguirem com as suas vidas. Fundamentalmente, há 3 grandes caminhos. O primeiro, a terapia de cima para baixo, através da qual o doente volta a comunicar-se, a ligar-se aos outros e permitir a si próprio perceber o que se passa com ele, ao mesmo tempo que processa as memórias do trauma. A linha 2, a toma de medicamentos que bloqueiam as reações de alerta inadequadas ou recurso a outras tecnologias que mudam a maneira como o cérebro organiza a informação. E a linha 3, a abordagem de baixo para cima, que consiste em permitir que o corpo tenha experiências que contrariem de uma forma profunda e visceral a impotência, a raiva e o abatimento resultantes do trauma. Qual o método que
convém mais a cada paciente é uma questão de intuição. A maior parte das pessoas que segui precisava de uma combinação de vários métodos. Este tem sido o trabalho da minha vida. Tenho sido apoiado neste esforço pelos meus alunos e colegas do Trauma Center, que fundei há 30 anos. Juntos temos cuidado de milhares de crianças e adultos traumatizados, vítimas de maus tratos infantis, de catástrofes naturais, guerras, acidentes e de tráfico de seres humanos. Pessoas que sofreram agressões cometidas por estranhos e por próximos. Temos uma longa tradição de discutir sobre cada um dos nossos doentes de uma forma muito aprofundada, em reuniões semanais em equipa, onde seguimos de perto a maneira como eles reagem aos diferentes tratamentos. A nossa missão principal tem sido sempre cuidar das crianças e dos adultos que vêm pedir-nos ajuda terapêutica, mas desde o início também nos temos dedicado à investigação sobre os efeitos do stress traumático em diferentes grupos e os tratamentos que funcionam para cada um. Fomos apoiados por bolsas de investigação do Instituto Nacional de Saúde Mental, do Centro Nacional de Medicina Complementar e Alternativa